Boa noite, bem-vindos a mais uma Galeria de Diálogos, uma iniciativa do Jornal Rostos, em parceria com o SAP Local. O nosso convidado de hoje é Carlos Salgueiro, 57 anos, natural do Barreiro, nascido no bairro das Palmeiras, médico pediatra, militante de antes do 25 de abril do PCTP-NRPP, candidato, no ano passado, das últimas autárquicas à Câmara Municipal do Barreiro e de novo candidato à presença da Câmara Municipal do Barreiro do PCTP-NRPP. Salgueiro, boa noite, bem-vindo aqui à nossa conversa. E, como tem sido habitual em todos estes diálogos que nós aqui temos mantido, a primeira questão que nós procuramos colocar aos nossos convidados é que nos falem um pouco de si próprios, para que quem nos está a ouvir fique a conhecer um pouco mais quem é, afinal, Carlos Salgueiro. Primeiro é uma correção, não fui, nem sou militante do MRPP. Pronto, então fica Fui simpatizante do MRPP, antes disso, conheci o MRPP na faculdade, quando estava na faculdade. Ouvi falar do MRPP em 72, 73, quando houve aquelas manifestações ali no Largo da Santa, em que já houve, na altura do 1º de maio, para ali algumas agitações. Ficou-se na dúvida que seria do MRPP, seria o PCP na altura. E depois conheci o MRPP na faculdade. Digamos, a primeira greve que eu fiz na faculdade foi quando a Ana Gomes e a Marisa Morgado foram presas. Foi a primeira experiência de contacto que eu tive na altura da Confederação dos Estudantes Marxistas-Leninistas e pronto. E, digamos, tem a ver com essa descoberta, tem a ver depois com o percurso que fiz na faculdade, as diversas lutas com os diversos intervenientes políticos na altura. E foi por uma questão da opção política. De facto, achamos que o marxismo e o leninismo continua a ser, na teoria, tem futuro. E continua a ser uma perspectiva de ver uma sociedade um bocadinho diferente daquela que nós temos. Não é necessariamente a sociedade ideal feita hoje e amanhã, mas é um percurso a fazer, sim. Terá que ser feito connosco, sem nós, na geração a seguir, na outra, o percurso será a ser feito em uma situação dos trabalhadores, tínhamos dúvidas. E se calhar tem muito a ver com o facto também de eu ter nascido no bairro operário, né? Nasci no posto médico da CUF, nasci e vivi durante 8, 9 anos no bairro das Palmeiras e depois fui morar para o Brasil, que é eventualmente acabar o curso. É o meu contacto com a realidade dos operários, dos bairros operários. Em algumas fases dava muitos despedimentos aí, nos anos 50, 60, houve alguns despedimentos na CUF. É um contacto com uma realidade operária que me leva a também fazer uma opção política. E simpatizo e estou com o MRPP, fiz manifestações, fiz campanhas já várias com o MRPP. Nunca fui militante. Como numa altura foi com um desgosto meu, não fui militante, mas pronto. Mas sou simpatizante. E estou aqui, sempre que o partido necessitar do meu apoio, eu darei o meu apoio. Seja como cabeça de lista à presença da Câmara do Barreiro, seja onde for, eu darei o meu apoio. Não dou o apoio, se calhar, que o partido precisa e que eu, se calhar, também deveria fazer, pode ter alguma experiência toda que eu vou tendo, mas como tu viste hoje, para chegar aqui, tive que resolver anteriormente um problema de um doente meu, que neste momento é a minha maior atividade, é a minha atividade profissional. E esta conjugação entre a minha atividade profissional e a militância política não dá asa que eu tenha que abdicar. Posso fazer política à mesma fazendo medicina, como faço, embora esteja numa atividade particular, mas acho que as duas coisas não são inconciliáveis. Ter uma atividade política mais atuante, acho que passou um tempo. No entanto, continuo a achar e não me revejo em nenhuma outra ideologia que não seja, de facto, a marxista-leninista e não me revejo em nenhum outro partido que não seja o PCTP e a MRPP. Qual é a leitura que o MRPP, enquanto partido, faz da vida política do Barreiro? Como é que olha para o Barreiro? As suas transformações e a sua realidade? Eu irei falar sempre em nome pessoal. Né? O partido tem uma perspectiva nacional da sociedade portuguesa, nós temos também a perspectiva do que é o Barreiro. Eu que sou natural do Barreiro, e por exemplo sou natural do bairro das Palmeiras, olho para trás 57 anos, e o bairro das Palmeiras está 30 vezes, 50 vezes, 100 vezes pior que o que estava no meu tempo. Eu ontem passei pelo Parque do Almeida e vi pela primeira vez uma porta no Parque do Almeida. As transformações, não sei se são qualitativas em relação digamos, à unidade das pessoas. O bairro das Palmeiras
houve uma época que era o grande centro comercial do Barreiro. Sim, durante o centro comercial e foi também um centro operário de concentração. Era de facto uma zona era de o coração do Barreiro. O coração do operariado do Barreiro. Porque havia o bairro da CUF, que era, mas já era uma certa diferenciação, e nesse aspecto a gente não pode deixar de enaltecer entre comas a inteligência que os gajos fizeram, os capitalistas fizeram com o CUF, foram criando todas as estruturas para ter os trabalhadores junto a eles, desde um posto médico, que era exemplar, depois os refeitórios para dar de comer, os bairros para os operários estar, o primeiro supermercado, eles conseguiam ter os operários que estão carregados ali, exploravam-nos até ao total, mas os operários tinham, teoricamente, alguma estabilidade. Isto condicionou a minha perspectiva de ver as coisas. Eu lembro-me de ir com 7 anos a apanhar amoras para vender, lembro-me de ir com o meu pai aos falseiro. Essa perspectiva levou-me a moldar. Quer dizer, hoje sei lá, eu hoje continuo a ter uma vida, infelizmente tenho uma vida hoje completamente desafogada e sem grandes problemas económicos, mas continuo a ser limitado em alguns comportamentos devido precisamente a essas experiências que eu fui vivendo. Porque o Barreiro não é a cidade que eu gostaria de ter. O Barreiro não tem vida. Eu tenho uma visão, se calhar, boa, porque escuto as pessoas, os pais, as crianças que falam comigo. E aquilo que nós temos a sensação é que o Barreiro não oferece aquilo que as pessoas querem. O Barreiro hoje, e tu sabes melhor que eu, a participação que as pessoas têm hoje na vida ativa do Barreiro é muito pouca. Porque as pessoas estão divorciadas. Repara, se não tivesse sido candidato há 4 anos, se calhar o Presidente da Câmara nunca me tinha mandado um papelinho a nível individual, dizer que você há uma reunião qualquer, um assunto qualquer para discutir. Enquanto cidadão, eu nunca recebi nada. Mas esse convite é uma coisa má ou uma coisa... Não é mau, mas eu só não percebo porque é que não é feito a nível do cidadão anónimo. E as pessoas têm que participar mais na atividade da cidade. A cidade não tem nada atrativo. As pessoas não têm... O que é que leva as pessoas a ficar no Barreiro? Eu que sou natural do Barreiro, olho, não andei a ver tudo, não vou dizer que conheço o Barreiro, como as palmas da minha mão, que é mentira. Mas, de facto, não vejo grande qualidade na vida que nós temos no Barreiro. Eu te apresentei um estabelecimento dos Fidalgos. O que é que aquilo tem para oferecer? Cafés? Tem uma escola que abriu, não percebo porque é que não tem um pavilhão como deve ser e uma piscina. Porque é que não há o que estava previsto inicialmente na parte esportiva? Porque é que nós temos um fórum no centro do Barreiro? Curiosamente, eu escuto as pessoas que trabalham lá e que falam e que dizem que aquilo não corresponde aos interesses dele. O que é que foi feito? Ainda há bocado estava a falar, o que é feito nos nossos Jogos Bonitos? Caraças, com muito menos meios, lembras-te que na última reunião tínhamos 120 contos para fazer os Jogos Bonitos 3 meses. E hoje, com muito mais... O último orçamento do Rio foi 150 contos. No último ano foi 150, 120, com muito mais possibilidades hoje temos, porque temos maiores instalações, não há mobilização das pessoas. Portanto, a perspectiva que há do Barreiro, que a minha acredita no Barreiro, é que o Barreiro é uma terra sem vida própria, que não tem qualidade de vida e que não há nada. É um pouco assim. Não é a terra certa. O Barreiro tem pessoas, tem o capital mais importante de qualquer coisa, são as pessoas. Mas isto não tínhamos dúvidas. O capital mais importante do Barreiro são as pessoas que habitam aqui no Barreiro. Agora, não pode ser no dormitório. Tem que oferecer mais coisas às pessoas. Por exemplo... Então já lá iremos quais são as perspectivas que se tem disso. Mas qual é a avaliação, então, que é feita daquilo que tem sido a gestão autárquica ao longo destes anos? Eu acho que fizeram o mínimo possível. Podia-se ter feito, e há sítios mais próximos de nós, em que houve uma muito maior dinamização. Em que é necessário puxar as pessoas, independentemente do problema do Barreiro, foi eu senti na pele, a partir da disso das coisas. As pessoas tornaram-se sectárias. Antes de conseguíamos ter vivência, digamos, democrata, e nós pertencemos a uma comissão e pertencia à ASFAL, e tive pessoas com diversas opiniões, e nós conseguimos ir ver. Quando
Quando se partidarizou as coisas, tornou-se difícil o convívio, porque as pessoas eram avalizadas não pelas suas qualidades, mas em função dos partidos a que pertenciam. E isto estigmatizou as pessoas, levou as pessoas a afastar. E não há uma mobilização que quer. Eu passei pelo Cefal enquanto jovem e senti, por exemplo, estive lá na Cefal, e houve uma altura que eu senti-me perfeitamente desenquadrado do que era estar numa atividade que é do interesse público. As pessoas deixaram de fazer porque tinham prazer em fazer, começaram a fazer porque tinham que olhar para o umbigo, tinham que aparecer em X e Y, não sei, e deixou-se ter o valor do trabalho normal. A gente faz, porque faz, e porque gosta, e não tem que ser recompensado, ou será ou não, isto é uma coisa secundária. Não pode ser o objetivo primário das coisas. E eu acho que é um bocado isto, é a sensação que eu tenho. Posso estar enganado, eu não sou o senhor da verdade, está fora de questão. Isto é uma coisa que não sou nem nunca serei senhor da verdade, mas é a perspectiva que eu tenho e é a perspectiva que eu vou colhendo das conversas que vou ter com as pessoas. Naquilo que foi a gestão Altares ao longo destes anos, tivemos duas gestões, uma gestão PCP, mais anos, e 4 anos de gestão PS. Há diferenças nas duas gestões, naquilo que... Se calhar, há um exemplo que é o testemunho das duas gestões. O porquê do Fórum no centro do Barreiro. Se alguém me conseguir explicar porque é que o Fórum é construído no centro do Barreiro. A justificação é que tinha sido aprovado por uma direção camarária de um partido. E que o outro iria, obrigatoriamente, levá-la para a frente. Eu costumo comparar um bocadinho. Houve um ministro que me diz que o aeroporto no sul, na margem sul, já ame. E com todos os compromissos que houve, digamos, a coragem de como mudá-lo. Aquele fórum será que corresponde ao centro da cidade, corresponde aos interesses dos barreirenses? Ou estamos a fazer mais uma vez obras de fachada que serão do interesse? Eu conheço as pessoas e não houve uma alguém que dizia que estava muito satisfeita com o fórum. Mas a maior parte das pessoas eu não faço política quando estou a conversar, converso com as pessoas naturalmente, que as pessoas escolhem um ponto de vista, claro, não serve aos interesses da população. Porquê? Porque não está no centro completamente deslocado do Barreiro. Não há nenhum fórum conhecido que esteja no centro de uma cidade. Não tem acessos. As pessoas têm que pagar parqueamento. É o único fórum aqui que se paga parqueamento. No centro da cidade vai crescer, quer anos, quer não, se faça a ponte ou não se faça a ponte, vai crescer para o lado de Santo António, para o lado da Penalva. Aí é que vai ser o centro da cidade. E tinha lógica construir este centro comercial fora da cidade, guardando a cidade para o usufruto dos seus habitantes, criando condições para estar no cinema. Hoje querem ir ao cinema, não conseguem ir ao cinema. Se não for um fórum, se não for uma coisa, não tenho cinema, onde eu quero estar só para consumir, digamos, ou para ver cinema. E tinha 2 melhores salas de espetáculos do país, que era o cinema da CUF. A mim custa-me a admitir que isto seja possível fazer. E que se diga que isto é em função dos interesses da cidade. Não, os imobiliários trocaram aquilo pela construção do mercado. Certeza absoluta que ficaram a ganhar. Não acho que isto seja a defender a cidade. Portanto, toda a qualificação que foi feita no centro da cidade é um erro. Não é toda. Se me disseres que a Avenida Abril 5 disser qualificada, estamos de acordo. Mas uma coisa não invalida o que está por trás. O que está por trás é o fórum. Porque se não fosse o fórum, se calhar não se qualificava a cidade. É o centro da cidade. Mas se calhar a cidade não mereceria ter sido o centro requalificado, pondo aquela construção noutro sítio. Não invalidava uma coisa, invalidava a outra. E, portanto, esse trabalho desenvolvido no centro do Barreiro, a construção do fórum e o mercado e aquela coleção, é um exemplo do erro da gestão PCP e da gestão PS. Eu acho que sim. Eu acho que tinha lógica de construir fora da cidade. Sobre essa centro de terra, que há pouco foi referido, qual é a visão que... Eu acho que é assim. Havia alguém que dizia que 3 pontos eram poucas e 4 eram demais. Eu acho que é assim. Se houver uma ponte ferroviária, ou uma ou duas, um túnel, o que quiserem, ferroviária, que incentive o transporte público, eu acho que é fundamental. Se me disserem que fazem 2 pontos com rodoviárias, eu acho que não sei onde é que isto vai dar.
porque tenho muitas dúvidas que isso seja de facto a necessidade que nós temos. A ferroviária, transportes públicos, eu acho que é fundamental. Agora, a rodoviária, porquê? Façam a ponte do Barreiro para o Seixal, que eu acho que é importante, criando, se for preciso, a circulação dos metros de superfície, dos comboios, tudo bem. Agora, mais uma ponte para passar gente, com carros, incentivar o transporte público, não. Não é incentivar o transporte público, é incentivar o transporte individual. Eu tenho um carro, toca andar. Portanto, a posição é defender a ponte da 333, mas só com o vertente ferroviária. Sim, sim, encontro muito de utilização pública, de transportes públicos. Ferroviária e transportes públicos. Sim, seja só exclusiva, porque de facto, e ter a preocupação que Lisboa não pode ser usado o aumento das pontes, não é? Se começamos a afetar Lisboa com o tráfego. Se já temos complicações para Lisboa, com um lado e com o outro, se vamos por esta a meio, e mais outra, vamos ter complicações. Mas a posição não é contra a ponte. Não é contra a ponte, é uma ponte que sirva mais uma vez os interesses da população. Tem que ser incentivado na perspectiva de transportes públicos. Temos que criar uma rede de transportes públicos que seja por ela assim, que nega, ou seja desmotivadora, de eventualmente podermos usar o transporte pessoal. Eu conto um episódio, eu fui ao Castelo Branco, à terra da minha mãe, e fui para a A13. Eu normalmente ia para a A11, para a A1, até a Branco, e fui para a A13. De Setúbal, gastei mais 20 km, mas ganhei meia hora de transporte. É uma questão de fazer opções. A gente tem, isto é que eu acho que é pensar na população. Porque assim, o ponto vem o ponto rodoviário, ferroviário, rodoviário. Digam-me o que é que se isto não aumenta o nível de poluição do Barreiro. Os carros andam o quê? Gasóleo? Andam eletricidade? Andam luz solar? Não andam. Andam gasolina, de certeza. Ou gasóleo, tanto faz. Consigo, o nível de poluição vai ser sonoro, vai ser não só sonoro, mas do próprio gasóleo e de gasolina que vão lançar como estufagem. Não me venham dizer que isto só por si é uma qualidade de vida que vamos ganhar. E depois é assim, o que é que a ponte em si traz para que as pessoas fiquem a morar no Barreiro? Faço uma pergunta, quantas casas de volutas temos nós atualmente no Barreiro? De acordo com o que dizia o Bloco de Esquerda ontem numa conferência de imprensa, são 5 mil neste momento. E o que é que a gente vai querer mais? Vamos criar a ponte, vai vir um exército de trabalhadores que estão cá transitoriamente na fase da construção e depois. Então, ligado a isto, todo este projeto está a ser discutido em torno aqui em PAC, que é uma matéria que está na agenda política local também. Qual é a posição que o PCP e a MRP têm sobre isto? A minha posição é clara, aquilo tem que ser do usufruto da população. Está fora de questão. Coisas imobiliárias ali eu não vejo com os outros. Ali eu vejo uma coisa muito importante para mim. Temos o cinema da Quimigal, temos aquele bairro, digamos que era um bairro onde moravam 2 ou 3 vivendas, chamadas as vivendas dos engenheiros, temos aquelas casas pequeninas, eu fazia ali um museu vivo da cidade. E depois, limpando todas aquelas construções, ficava um espaço aberto do usufruto para construir eventualmente equipamentos desportivos, desde os ginásios, desde piscinas, que houvesse claramente o usufruto da cidade dos cidadãos e não pela especulação imobiliária, porque depois é assim, vai-se construir ali casas de certeza que não vão ser acessíveis a toda a gente. E vamos explicar depois se não é um privilégio. Quer dizer, é que vai-se pagar caro. Consigo que digam-me o que é que isto acontece. E os outros vão ter uma ninharia daquele espaço. Aquele espaço foi uma fábrica, teve o seu tempo, está contaminado, teve descontaminação. Temos aqui, pomos ali uma floresta, a gente tem só uma floresta, a da Machado, consigo pomos ali uma área verde da cidade. A gente tem casas que chegam. Será que não temos casas que chegam? Ainda temos 5 mil, se tivermos mais outras contas que vão construir, agora se vier para cá a ponto, para que é que a gente quer tanta casa? E mais, criamos uma desigualdade entre o litoral e mais uma vez vamos despovoar o interior. Porque continuamos a incentivar as pessoas a virem para o litoral na esperança de melhores condições de vida, porque vão ter casas, vão não sei quantos, e hoje assiste-se uma coisa, vê-se que é frequente. Quem vê tem esta evidência. Há pessoas que abandonam as casas, que não podem pagar, vão ver com os pais, é um ciclo vicioso.
cria-se a ilusão de que tudo vai ser bonito, vai ser tudo coisa, mas não se dá as condições para as pessoas estarem. Na minha perspectiva. Portanto, nesse caso, portanto, a perspectiva é não concordância com o projeto da Sim. Eu acho que aquilo era completamente Se dedicado. o Carlos Salgueiro fosse eleito Presidente da Câmara, rasgava o projeto da Quinipar? Rasgado e se calhar ia à procura de alguém que desse outra visão ou que tivesse outra visão da cidade. Outra visão mais ampla da cidade. O Barreiro tem duas partes voltadas ao mar. Tem aquela parte de Santo António, Olha, toda esta parte tem que ser aproveitada. Se construa-se, tem tanto espaço para construir. Agora, não tirem aquilo que é nosso. Que é o usufruto, deve ser o usufruto nosso. Se vão pôr ali uma zona imobiliária, digam-me quem é que vai morar ali. Mas com o concreto, o projeto está a ser apresentado, prevê uma zona de serviços, prevê uma zona de empresas, prevê um parque empresarial, prevê uma marina, praticamente também, um porto. Continuamos a ter uma perspectiva da sociedade um bocadinho difícil. E não sei se isto é o mais importante, se é ter a marina, se é ter isto, se é ter aquilo, se é ter a coisa. Tu vais ao... Não será importante que o Barreiro tenha um papel nessa centralidade da área metropolitana? Mas pode ser uma marina, pode ser uma coisa. Agora, não ponham aqui com muita coisa lá dentro, com muita construção. A marina pode ter uma marina, pode ter eventualmente um hotel, mas agora não façam construção dita de habitação. Porque senão é complicado. Né? Agora, se estiver lá, mas não tem que ser necessariamente na faixa junto ao mar. Eu digo que esta faixa junto ao mar tem que ser preservada. Pode vir para trás. Portanto, e aproveitando aquela zona ali que para mim é, porque são testemunhos, não foi para ter nascido lugar do posto médico, é um testemunho inequívoco do que era um posto médico a funcionar como deve ser. Com quase todas as valências que havia básicas da medicina. Pediatrias, hematologia, ginecologia, obstetrícia, nasci no primeiro andar com a enfermeira parteira aberta. Urologia, estomatologia, pediatria. Inclusive iniciou em Portugal, mas não tinha especialidade de trabalho. Sim, consigo. Aquilo era, na minha perspectiva, isto passando agora para outro ponto, era, na minha perspectiva, deveria ser um centro de saúde. Tem condições para isso, ficar cenário. Agora não tenho, mas seria uma memória viva, testemunho do que era o que se podia ter feito. Sabe que o meu sonho um dia foi comprar aquilo, mas os caras não vendem. Falando um pouco da vida associativa e cultural, perspectiva do Conselho de Barreiro, que olhar para esta realidade de hoje? Eu acho que as pessoas. Há uma vida associativa. Agora, eu acho que antigamente, se calhar, havia mais despreendimento das pessoas em função, as pessoas faziam porque tinham prazer. E enquanto não se deixar a partidarite, não se puser a partidarite de fora, isto vai ser complicado. Eu senti isto na pele, pessoal, né? Eu consigo que isto é mau, porque as pessoas ou são de um partido e são as melhores coisas do mundo que não prestam, ou não são de nenhum destes sítios, então não prestam. Eu há 4 anos apanhei um elogio por causa da chicana lá no quarto da Cefal, lá lá do assim, se tivesse votado entre aquele e eu votava entre, porque conheço. Hoje não tenho uma vivência daquilo que eu gostaria de ter tido durante a minha vivência, depois de sair do doutorado. Gostava de ter participado mais na Cefal, mas de facto houve muitas coisas que me desgostaram. Eu lembro-me que quando estava na Cefal comprava raquetes sem escudos e quando foi o 25 de abril, não tem nada a ver, não temos nada a favor do 24, quando veio o 25 de abril as pessoas já não queriam jogar com raquetes sem escudos. Já queriam do Lopes que custavam 500 escudos, por exemplo. Evoluíram? Eu não sei se evoluíram, eu acho que são perspectivas um bocadinho diferentes. Eu acho que primeiro que tudo é preciso criar as infraestruturas necessárias e depois damos o salto qualitativo. Vamos falar um pouco do programa político do PCP e RPP para votar. Quais são as linhas prioritárias do programa político? Primeiro, ter uma cidade que sirva aos cidadãos. Tenha uma vida cultural, desportiva adequada. Eu volto a falar naquilo que dizia.
Porque é que antes do 25 de Abril, por exemplo, esta cidade teve os Jogos Olímpicos? Foram um marco a nível nacional. Não estou a usufruir de nenhum, nem tentar dizer só fiz parte da última comissão, não fiz mais parte de mais nenhuma. Da Comissão Central dos Jogos Olímpicos, nas outras fiz assessor. Porquê é que não há? Porquê é que não temos, sei lá, o mesmo tecido do teatro? Talvez teatro. Sim, mas, quer dizer, mas que tem que ser uma forma continuada. E que as pessoas vão, não é centralizar, as coisas têm que ser descentralizadas. Eu costumei dizer disso há 4 anos, disse que o Augusto Cabrita nunca fez nenhum grande filme. Fez ser pequenos filmes. Nós ficámos e construímos um fórum, Augusto Cabrita. Se calhar era preciso ter construído em cada freguesia um polo de atração. Nós tivemos um dos teatros mais bonitos que eu conheço, que era o 22 de novembro, que era dele. Ainda estou para saber como é que aquilo era dele. Era uma história que eu gostava de ser contada. Eu gostava de perceber o que é que aquilo era dele. Temos grupos de teatro a funcionar em locais. Mas isto é as pessoas, para a iniciativa. Mas para além da iniciativa pessoal, tem que haver uma iniciativa política. Quem gera uma Câmara tem que ter uma atividade política para incentivar isto. Quais são as propostas que o PCTP, caso alguém eleito dentro da Câmara, e quais são as suas medidas que vai... Primeiro que uma cidade para os cidadãos. É uma ideia. Uma linha de força. Que é o Museu da Cidade. Portanto, fazer o Museu da Cidade na minha parte. Uma ideia. Na minha parte. Não esquecendo de uma coisa que já ando a defender há muito tempo, que é a estátua do Alparé, pelo menos. Uma estátua do Alparé. Já foi defendida há 4 anos. E curiosamente ninguém pegou e agora parece que já pegaram outra vez. Está, foi falado. Sim. Geralmente é um grupo de cidadãos que lançou um projeto. E mais à frente, não façam aquela coisa ao pé do façam uma estátua, que a gente perceba o que é um operário. Um operário e um operário. Talvez não esquecer que não é só um operário, é um operário e um operário. Que acho que é importante. Porque eles são o motor desta cidade. Que outras prioridades, para além desse aspecto, do museu, do movimento operário, que outras prioridades políticas estão na agenda do PCTP? No fundo, o candidato à presidência da Câmara, sim, mas eu vou candidato. Imaginemos que os eleitores dão a maioria. É uma coisa que eu imagino também que as pessoas possam pensar. Assim, se isto, eu não percebo nada disto. Não sou entendido, não sou político, sou médico. Dentro da minha área, tenho de ser melhor que sou. A primeira coisa que eu se calhar faria, como uma medida muito mais prioritária, é de facto ouvir as pessoas, nem que fosse uma a uma. Para perceber de facto qual é o sentido das pessoas. Não tenho medo de descer à terra. Perceber de facto, mas é perceber, não é na minha cátedra de cima dizer isto vão participar, mas eu é que sei e acabou. Isto não é participação. Por isso é que as pessoas não participam. Porque as pessoas têm a noção que aquilo que dão ou que opinam não tem valor. Então, assim, estar a opinar só por opinar não vale a pena. Tem que chamar à participação. Isto tem que ser com uma atitude completamente diferente. As pessoas têm que ser valorizadas por aquilo que eles têm para oferecer à cidade. Aquilo que tem sido esta participação, que o atual Executivo tem de desenvolver, não tem qualquer significado? É assim, da auscultação que eu tenho das pessoas com quem eu lido diariamente, poucas pessoas ouvem-nos participar. Por exemplo, eu não participo, quando mandam-me uma Câmara reunião às 6h30 da tarde, quando eu tenho eventos para ver, está fora. Um dia de semana está fora de questão. Não vou. Eu agora vim para cá e já disse aqui, tive ali 10 minutos se tivesse que ir ao hospital, não vinha à reunião, estava fora de questão, não vinha, porque o muito importante que seja a entrevista, eu não vinha, porque primeiro tudo está a outra parte, para mim é base. A vida profissional. Não é uma vida profissional, é a vida do meu doente, é uma coisa um bocadinho diferente. É a minha profissão, eu só faço isto, e consigo ter alguma disponibilidade para isto, é que eu também não faço política. Agora, candidato precisamente porque acho que isto não é a solução, e acho que a não auscultação das pessoas há 4 anos houve alguém que disse vamos fazer um movimento independente para concorrer às próximas eleições. Não se avançou. Primeiro, as pessoas que tenham opiniões diferentes, porque a gente pode ouvir, e que ouço. E que a mim não me interessa se é B, se é C, se é D, ou se interessa é que pessoas tenham valor que possam contribuir para que esta cidade seja uma cidade atrativa. Qual é a opinião que se tem sobre o atual Presidente da Câmara? Pessoalmente não conheço. É melhor. Conheci uma vez no debate, me encontrei outro dia. Isto não é uma questão pessoal, isto é uma questão política. Eu acho que é assim, é uma política que serve a cidade. É a política que tem servido a cidade tem um desenvolvimento que leva as pessoas a estar cá.
Então é que cada vez tem menos habitantes. Quer dizer, se isto é tão atrativo, se isto tem tido, todos os projetos estão no sentido de chamar as pessoas, porque é que isto tem menos habitantes? Será que as pessoas são masoquistas, não querem vir usufruir da qualidade de vida que tem na cidade do Barreiro? Se é isso que as pessoas querem pensar, então pronto, pensemos assim. Agora, eu não estou a dizer que tenho a solução ideal, nem pretendo ter a solução ideal. Agora, eu pretendo é que a cidade seja de participar de uma forma ativa pelas pessoas. Que as pessoas tenham, de facto, a opinião de dar a opinião. E depois discutam a viabilidade dessa decisão. Há um déficit de participação ali da cidade? E tu sabes, se estiveres na CEFAL, vê se não tens o déficit de participação das pessoas ativas da CEFAL. Eu, pelo menos, quando lá estava dos 25 de Abril, e logo a seguir ao 25 de Abril, acho que as pessoas participavam, pelo menos o núcleo que estava lá participava. Depois agora não sei o que é, como digo, afastei, de facto. Há coisas que não se calhar não se comigo. Mas há coisas que eu não digo. E com os pais eu não. Acho que as pessoas têm que participar pelo prazer que têm de participar. E eu acho que estas pessoas não têm o prazer de participar. Eu não sinto isto, as pessoas como falam comigo. Não quer saber. Não quer saber. Porque não vem a perspectiva. Aqui há uma asfixia. Por exemplo, agora está em moda agora aí a asfixia do Não, carro. asfixia não é uma questão assim. E do Barreiro tenho de dizer que sim. Há uma asfixia do carro agora. No Barreiro tenho, como passei depois do 25 de Abril, da porrada, porque é do MRPP, consigo, e o único partido que foi atacado dentro do Barreiro foi o PCTP e MRPP no Largo da Santa, o PCP, não tenho dúvidas nenhumas. Não tenho dúvidas nenhumas que se isto é democracia, eu ali já venho. Eu senti na pele, em 74 e 75, que era a democracia do PCP no Barreiro. E fiz também campanha em 79 no Distrito de Castelo Branco, com a foice e o martelo, e nunca tive problemas com a população. É preciso ter a noção das coisas. Eu, quando concorro com o MRPP, não consigo rever nas outras forças políticas. Não consigo rever no CDS nem pensar, PS e PSD nem pensar, e o PCP ainda muito menos, igual que estão muito menos possível. Se eu não me consigo rever, se eu acho que eles não me dão a perspectiva de uma sociedade diferente, não é para agora, mas eu tenho a perspectiva que vou ter uma sociedade diferente, e que as pessoas vão ser mobilizadas, e que as pessoas vão ser chamadas a participar, mas de uma forma desinteressada, eu tenho algumas dificuldades de participar nisto. Freguesia a freguesia, qual é a ideia que há para o Lavradio, por exemplo? O PCTV concorre com as freguesias? No Lavradio é assim, a gente voltamos à mesma coisa, é assim. Mas no Conselho de Barreiro concorre com as freguesias, sim, não é? É Barreiro? Acho que é Santo André? Santo André e acho que é não é o Lavradio. São 3 freguesias. É com a ideia que há para... A ideia é que temos, repare, eu conheço o Lavradio. Passei 9 anos, 8 anos, 9 anos no Bairro das Palmeiras, mas conheço o Lavradio. Esse eu conheço. Estes ainda era quintas, onde é a igreja e aquelas coisas, eu conheço o Lavradio. O Lavradio tem, tirando a Cefal, o Sporting, perdão, o que é que tem de qualidade de vida para as pessoas? Eu não vejo. Estou a ouvir. Eu vejo a Cefal, que é um polo, mas sempre foi. E há de ser sempre, não tem nada que enganar. Passem por lá quem passar, há de ser sempre um polo dinamizador, mas precisamos de mais participação, as pessoas não participam. Eu, quando vou ao Lavradio, vejo as mesmas caras do mesmo sítio, na Cefal, dos caras da Minó, e sente-se que as pessoas chegam, vão a casa, tomam um café, mas isto não era participação. Se calhar, antes havia mais participação, porque as pessoas tinham alguma coisa em comum para lutar contra. Agora não, estão partidizados e as pessoas não querem assumir isso. Porque não. Vão regendo sempre como eu, se calhar também, por isso é que eu digo, se calhar poderia ter uma participação mais ativa politicamente, escrever para jornais, mas esqueci. Mas neste momento da minha vida profissional não me permite, mas se calhar escrever no jornal, ou fazer uma coisa qualquer, isto são coisas que as pessoas podem participar e nós também nos vamos desmotivando. O Amado de Machado tem assim alguma importância para o Conselho de Barreiro? É o único pulmão que nós temos, não é? E qual é a ideia? É dinamizar aquilo desde os circuitos de manutenção, eventualmente instalações desde piqueniques,
Aquilo é o pulmão das cidades. É positivo que a Mata Machado passe para a responsabilidade da gestão autárquica. É assim, porque pelo menos deixa de haver a desculpabilização que é. Estas coisas metem muita confusão, porque é assim. As autarquias, quando as coisas correm mal, é culpa do governo. O governo, quando corre mal, é culpa das autarquias. E divide-se o poder e ninguém é responsável. Consigo. Tem que haver uma decisão central que diga o que é que pertence às autarquias, enquanto responsabilidade, eles têm que assumir. A mata da Machado é, de facto, o pulmão da cidade. Tem que ser preservada. Temos que perceber se há, que há estudos, penso que poderá haver estudos sobre a flora que lá existe, a fauna, preservar o que lá tem, fazer, se calhar, um museu, uma atividade que possa pôr a descoberta todas estas características que se possam encontrar. Acho que isto é importante e que a população possa usufruir. Para isso, mais uma vez, tem que haver um transporte para levar as pessoas para lá e não levar os carros particulares, senão não temos um ciclo vicioso. Temos um pulmão, mas temos um pulmão cheio de carros. O que nós temos que criar é o meio de chegar à Mata da Machada de transporte público, onde haja uma grande mobilização do... A criação de uma linha, Sim. uma linha regular para a Mata da Machada. Sim, uma linha regular ou um caminho mesmo criado para ir pedal, bicicletas, pedonal, o que quisesse, não tem problema nenhum. Nem que as pessoas pudessem ir, conviver e lá aproveitar aquele espaço para fazer, sei lá, desde sessões de dinamização cultural, científica, para os jovens. Podemos aproveitar tudo que lá está em benefício da população. Mas, mais uma vez, como digo, não vamos criar uma estrada para lá. Vamos criar, digamos, uma via pública para lá. E como é que no Barreirense olha, por exemplo, para o espaço da Alfrica? Primeiro, acho bem recuperado. É um espaço bonito para recuperar. Dos moinhos, mais uma vez, temos a ver com a história da cidade. Não é? Temos ali perto da fábrica das cortiças, temos ali os moinhos da Maré, que têm que ser recuperados. Tem que ter um espaço, é um espaço bonito da cidade. Aquela caldeira, como é que se chama, aquilo ao lado da escola Alfredo do Muro, aquela coisa toda. Tem que ser limpa, tem que ser dada mais uma vez a perspectiva de ser haver o usufruto da população daquilo. Não pode ser restringida. E o usufruto não é para meio dúzia, não é para fazer um bar, para fazer. Isto não, mas acho que isto não chama. A vida que o Barreiro tem à noite, o Barreiro velho à noite, é uma vida com qualidade? É assim. É uma aposta a continuar? Ou... Eu não vou raramente ao Barreiro velho. Há apostas que eu acho que são importantes. Há outras que eu sou contra. Não se pode incentivar sistematicamente no Barreiro Velho os bares para consumo de álcool. Não concordo. Eu também fui jovem. No meu tempo também havia estas coisas, não com esta frequência, mas acho que não é esta a dinâmica que as pessoas querem. Não é mais uma vez, não é a perspectiva que eu acho que uma cidade tem que ter. Qual a ideia que... Cultural. Qual a ideia que existe para o Barreiro Velho? É restaurar o que pode ser restaurado, recuperar o que é recuperar, dar uma dinâmica diferente daquilo que tem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. No bairro das Palmeiras, por exemplo. Eu não fechava o pátio do Almeida. Abria-o. Como testemunho do que era uma vivência num pátio. Vivência social, em que as pessoas tinham amizades. Isto é necessário criar novamente este espírito de união e de solidariedade das pessoas que antes havia. Hoje somos todos muito individualistas, para os carros, para os prédios. Isto perdeu-se. O Barreiro não é uma terra solidária? É, mas não é solidário nesse aspecto. Quer dizer, solidário, o que é que as sociedades são? Um chavão muito grande. Solidário, Barreiro, com a luta pelos trabalhadores. Isto para cá não temos trabalhadores, não temos fábricas. Mas a solidariedade só existe com os trabalhadores? Não, mas a solidariedade existe dentro do espaço físico operário, era completamente diferente. Quem viveu num bairro operário, e eu se vivi num bairro operário, e tive a experiência do que era a solidariedade. Era a minha mãe ia a um lado qualquer e um vizinho ficava a tomar conta de mim. Era, se for preciso, se faltava uma coisa e as pessoas davam. A nossa solidariedade não era uma solidariedade fingida, era uma solidariedade assumida pelas pessoas. É a partilha. É isso. E por conseguinte, acho que isso é importante. O Barreiro é preciso recuperá-lo. Eu, a primeira, quando a Maria Pessanha abriu lá um barzinho, eu estava na escola e eu fiz a primeira entrevista a ela sobre isso. Disse, o que é que ela achava daquilo? Isso lembra, era miúdo. Já é tantos anos. E na altura escrevi para o jornal da minha escola
e fizemos uma reportagem sobre isso. Achei piada. A dinâmica que é, isto é a parte cultural. Os clubes de jazz, a música, a malta que quer fazer, tudo bem, mas temos que depois ter outra parte que é sempre corre quase em paralelo, que esta nós temos que ser contra. Assim, não posso conceber que a droga seja uma coisa que as pessoas falam à boca cheia, ou à boca calada, como quer. Há pessoas, por exemplo, diriam alguém que dizia: eu tenho medo se o meu carro para à noite no bairro das Palmeiras. Não pode ser. Isso está fora de questão. Quer dizer, eu quero ir ao Barreiro Velho, não tenho que estar a fazer. Há problemas de segurança no Barreiro? Eu acho que há alguma. Há alguma. Não, se calhar, como dá nos outros bairros mais problemáticos, mas é capaz de haver alguma. Eu sou capaz de me sentir muito bem e as pessoas olham, por exemplo, ainda há bocado vinha estacionar o carro aqui e as pessoas começam a olhar. O que é aqui? Há como que uma desconfiança, as pessoas têm algum receio, não sabem quem é que vem, o que é que vem. Agora, o Barreiro precisa, de facto, de uma dinamização da parte velha, mas com estas coisas mais culturais. Eu passei por uma fase gira, na escola onde eu dava, conheci o Fanhais, conheci o padre Fernando, e havia debates nessa altura sobre coisas giríssimas, depois se debatem a homossexualidade, a droga, a prostituição. Isto foi há 40 anos, 50 anos, quer dizer, consigo. As coisas não mudaram muito. Os problemas que hoje afetam esta gente, esta malta nova, eram, no fundo, alguns problemas que nos afetavam a nós. Quer dizer, isto foi há 45, 50 anos. A vivência era igual. Os problemas hoje têm outro empolamento. Não é que não existisse no meu tempo, mas agora existe outro empolamento. No meu tempo também havia pessoas que iam à Inglaterra, à França, nas viagens do fim do ano, e depois traziam uma Joana, a X. Eu nunca, por exemplo, nunca senti necessidade disso. Não. E hoje também não devemos incentivar isso. Acho que não é por se fumar, por se beber, que nós somos mais ou menos homens. Portanto, o Barreiro à noite precisava ser também reapreciado. Eu acho que sim. Devíamos ter a capacidade de acreditar nos jovens e lhes dar a capacidade deles de perceberem que podem fazer outras coisas. No campo da saúde do Barreiro, o Barreiro está a servir? Tem um hospital, agora tem centros de saúde para mim são maus. Como técnico de saúde, eu acho que tenho que ouvir alguns do bocado, acho que foi ele. Principalmente se o gajo tiver problemas de mobilidade dele. É ótimo? É ótimo. Constrói-se um centro de saúde do Lavardio. E mais uma vez não se tem uma perspectiva do que é um centro de saúde na sua dimensão. O centro de saúde não é o espaço físico. O centro de saúde tem que ver com a perspectiva nacional, que é um centro de extensão de saúde. Assim, não podemos ter um centro de saúde, por muito edifício belo que seja, se não tivermos a estrutura, digamos, de funcionalidade deste centro de saúde um bocadinho diferente da que temos hoje. Não temos serviços, cuidados básicos, não temos que ir no centro de saúde, vamos a uma consulta, não temos estomatologia, que é uma coisa fundamental. Felizmente que esta gente agora começa a perceber que a estomatologia é das coisas mais importantes para o bem-estar da pessoa. Para o nosso equilíbrio, parece incrível, mas os dentes funcionam com os nossos pés e têm a ver com o nosso equilíbrio. Portanto, são cuidados básicos que deviam existir nos centros de saúde e depois deviam ser canalizados para os hospitais. Isto é que é, na minha perspectiva, uma organização completamente diferente. O doente, quando é interagido ao hospital, por vezes, e hoje há um abuso, entre comas, porque as pessoas não têm, e as pessoas queixam-se, então são todos números. Quer dizer, quando estas pessoas dizem, não vou ao centro de saúde, tenho que estar lá não consigo consulta, não sei o quê, está alguma coisa errada. Então, as pessoas andam todas a mentir quando eu os culpo. Não pode ser. Eu lembro quando fiz 2 meses no posto médico da CUF, quando antecipei a tropa, que fiz 2 meses de médico lá, eu acho que era giríssimo. Eu vi um colega uma vez dizer, o colega manda-me para cá os doentes todos com a próstata. Pois é, não sei, a minha obrigação é me enviá-lo para si, você é oriente, que é o especialista. E é essa a função do centro de saúde, é ter o aspecto formativo também da população. Consigo sessões de esclarecimento, passar a mensagem às pessoas e depois as pessoas, se forem conhecedoras, têm mais facilidade em lidar com as coisas. Um pouco de transformação no Serviço Nacional de Saúde,
aceita unidades familiares, não. Eu acho que os colegas Não é mais das clínicas gerais pode ser funcional, mas se não tiveres a estrutura básica, se não tiveres um pediatra a funcionar a tempo inteiro, se não tiveres um estomatologista a funcionar a tempo inteiro, se não Tem tiveres... que ser interdisciplinar, Com certeza. portanto, para poder funcionar. Tem que ser. E tem que ser estas valências básicas para poder funcionar. Podemos ter, repara, a CUF tinha uma farmácia, tinha um laboratório, tinha um raio-x e tinha um centro de enfermagem. E eu, quando fiz consulta lá durante 2 meses, consegui, em pouco espaço de tempo, resolver os problemas dos doentes. Porque pedia um raio-x, pedia uma análise, depois tinha as coisas. É o linha hospital. E isto era importante, porque isto dava também e dava, eu não quero interferir com os colegas de clínica geral, porque, pronto, eles estavam lá as linhas como se cosa, mas de facto, parece que era uma estrutura diferente, funcionaria um bocadinho melhor, porque rentabilizava as pessoas, não subcarregava as pessoas, principalmente quando têm que, por exemplo, ir para o hospital e que se vê doentes que vão, porque dói-lhes a cabeça, porque não são referenciados, e apesar de toda a filtragem que se pode fazer, podem chegar, depois chega uma urgência, quer dizer, diz que se queixa, quer dizer, vamos lá. Esta questão que houve no hospital da nomeação do presidente da autarquia, não ser aceito, qual é a opinião sobre isso? Eu acho que voltamos a ver, o hospital é necessário, e tem que ser necessariamente um polo da sociedade onde vivemos. Tem que haver representantes. É lógico que tenha, seja do PCP, não me interessa, tem que haver alguém que não é fiscalize, mas que tenha uma ideia, olha, meu amigo, acho que isto é melhor assim. Vocês estão a ver, dar opinião, é participar. Não é com o caráter fiscalizador, não vai lá para fiscalizar nada, não vai lá para dizer, olha, isto é muito bom, eu é que sei, ou você tem que fazer assim. Não, vai lá para dar a opinião, e se for preciso modificar, no sentido de servir melhor as populações. Agora, o Hospital do Barreiro, por exemplo, eu há uns anos, quando vim para cá, e quando havia ainda, antes de vir para cá, havia a CUF, eu sempre defendi que o Hospital do Barreiro deveria ter uma unidade de cuidados de queimados, por exemplo. Devido a... E tem, não tem. Não tem. Cuidados intensivos, primário, de queimados, por exemplo. Nós tínhamos uma indústria. Pois, mas tem noção que tem uma unidade de... Não, queimados. Não. Que eu saiba, não posso mudar, não pode. Mas uma unidade de queimados é um serviço completamente diferente. É um serviço montado, nós tínhamos química, tínhamos várias indústrias altamente possibilitadoras de acidentes. Inclusive, era uma das coisas importantes que tinha um serviço qualquer que tinha assim para cá mais... Cuidados intensivos. Tem cuidados intensivos, tem. Que era um Quimpiz, não é? Cuidados intensivos é quem mais. Não, mas lá no Quimpiz não tem uma coisa qualquer, eu estive lá para queimar. Mas queimar vais para a cirurgia, não é? É cirurgia. São duas coisas diferentes. Uma coisa é uma unidade de cuidados de queimados e de traumatologia, de acidentes industriais. Se tiveres queimado, mas falho. Se tiveres cá pelos Estavam lá outros, cirurgia plástica. São duas coisas diferentes. A cirurgia plástica é uma via reconstrutiva, é uma vertente. Temos e é responsável, grande parte, mas mais uma vez, um grande queimado é um doente multidisciplinar. É necessário. Mas a opinião sobre essa questão do devia ter um representante, não ter sido certo. E devia ter um representante da população, desde que esse representante da população significasse de facto uma imparcialidade em relação ao poder, digamos, instituído, quer político, quer autárquico. Considerar alguém que, pela sua competência, pudesse, digamos, opinar enquanto representante da população, sobre as situações de vivência do hospital. Não interferir com os aspectos técnicos. Isto é outra coisa. Os aspectos técnicos competem aos técnicos da saúde. Falando um pouco mais do programa eleitoral que o PCT vai apresentar ao eleitorado, há mais algumas ideias para serem postas na mesa? Se nós passarmos à fase de podermos discutir, por exemplo, estas da saúde, se nós pudéssemos, enquanto poder autárquico, digamos, dar a nossa opinião sobre a modificação da Organização de Saúde, por exemplo, é uma das coisas que nós daríamos. Não interferindo com as unidades familiares que estão constituídas, e de certa maneira vão contribuir, mas continuamos a ter doentes sem médico de família. Isto são bastantes. São bastantes. Conseguir, não podemos, não há portugueses permitidos, portugueses segunda, não é? Conseguir. Toda a gente tem direito de ter médico de família.
O Serviço Nacional de Saúde pode funcionar e deve funcionar com médicos que sejam exclusivamente médicos do Serviço Nacional de Saúde enquanto funcionários do Estado, naquele horário. Porque ainda agora vi que o Primeiro-Ministro saiu como representante do PS. O Serviço Nacional tem exclusividade, com que direito é que o médico tem exclusividade para... E se ele está das 9 às 5 no hospital, é funcionário público. Dentro desta hora, ele tem que ter a responsabilidade de ser funcionário público, servir o Serviço Nacional de Saúde. Fora disso, eu posso fazer o que quiser. Assumindo desde sempre o compromisso que uma coisa não é condicionante da outra. Isto é, não se deve servir do Serviço Nacional de Saúde para as suas atividades particulares. Portanto, não, isso é uma questão de exclusividade, não é? Sim, sim. Não assim a exclusividade. A exclusividade, nem quando lá está, sim senhora, entre as 8 e as... Deve ter... certeza, não tem lógica nenhuma, quer dizer, não. A pessoa não deixa de... Ou então, há pessoas que têm exclusividade, são digamos, recompensados monetariamente de acordo com as suas outras disponibilidade. Não tenho nada contra. Agora, esta era uma das medidas que eu acho que se puder alterar, que se tem que alterar. A criação de infraestruturas que para mim são mais importantes. Esportivas, as piscinas, os tanques de aprendizagem são fundamentais. São fundamentais, canecos. Os ginásios. Por exemplo, os putos têm a escola de tarde, como é que fazem a atividade se não estiverem na escola? Não há nada aberto à manhã. Os pais vão para o trabalho. Assim, compete à Câmara, ou deveria competir à Câmara, de criar os mecanismos de que estas crianças ou fossem alguém em casa buscá-los, ou fosse estabelecer-se a hierarquização para que estas crianças pudessem ter uma atividade física salutar. Porque se é desde pequenino que se começa. Assim, e as crianças, por exemplo, têm a escola da parte da tarde, como é que é? Eu vejo isto. Ou então, mais uma vez, assim, esta é a realidade que eu conheço do contacto com as pessoas que me confirmam estas coisas. Os putos que têm a escola da parte da tarde não têm atividades físicas de manhã. Porque à tarde saem às 6, os pais saem, vão buscá-los e pronto. Depois levam para casa às 7 ou às 8 da noite, às 9. Um programa para as crianças. Sim, um programa organizado para as crianças. De uma forma continuada e contínua. Não é esporadicamente. Isto podia culminar, por exemplo, nos tais jogos juvenis no final do ano. Assim, durante o ano tinhas as escolas todas a funcionar, a fazer atividades físicas, umas de manhã, outras à tarde, com atividades lúdicas, não tem que ser futebol, tem que dar tanta coisa para fazer. Tens as artes marciais, do yoga, a pintura, a escultura, tanta coisa que a gente pode fazer às crianças. Agora tem que se incentivar isto. Isto, não sei se é tal coisa que compete à Câmara, não compete à Câmara, depois compete ao Estado, o Estado não faz, compete a quem? E neste compete a ninguém, que esse lixo é um extremo. Qual é a opinião, por exemplo, sobre os transportes coletivos do Barreiro? É um bom serviço ou não? Eu acho que não é mau, em relação àquilo que era anteriormente, podia ser melhor, como sempre. A gente nunca está satisfeito, podia ser melhor, mas eu acho que no ponto geral, daquilo que eu tenho, agora ando muito pouco, né? Já chegava à altura que andei muito, agora ando muito pouco, mas de facto dá-me a ideia que tem alguma funcionalidade. E tem ido aos sítios que são importantes. Lembro-me dos Fidalguinos, houve uma polémica, não havia lá passagem. Hoje passa, se calhar não passa com a frequência que as pessoas queriam. Daí a necessidade que eu dizia inicialmente, é necessário termos uma rede de transportes públicos fundamentais para que o transporte individual seja cada vez mais deixado de fora. Se tivermos essa rede, de certeza vamos ter menos poluição, de certeza que vamos ter menos gente na rua, porque as pessoas vão-se criando, digamos, um substitutivismo de transporte, as pessoas vão todos no mesmo dia, conhecem-se todos, vão criando amizades, há uma solidariedade das pessoas. Isto acontece, eu lembro quando eu ia de barco, às vezes já conhecia as pessoas todas do barco, já se cumprimentavam, falavam, então, como é que está? Isto cria alguma intimidade, isto é importante. Se houver um transporte público, se for individual, dá de carro. Outras ideias do programa, mas algumas ideias do programa eleitoral, algumas propostas, uma ideia para a cidade. É uma cidade que vale a pena viver, porque eu gosto de Barreiro. Eu fui médico em Setúbal e vim para o Barreiro, porque era a minha cidade. É a cidade onde eu gostava de morar e não moro cá, mas gostava de viver cá e a minha vida profissional está cá. Eu gostava que as pessoas tivessem prazer de estar no Barreiro. E que as pessoas que têm valor no Barreiro, que há muita gente, sejam aproveitadas independentemente de ser do PCP, do PS, do CDS, há pessoas que têm opiniões diferentes e nós temos que respeitar a opinião dos outros. Eu não concordo contra ninguém, não concordo contra nenhuma pessoa em particular. Concordo com uma ideia política diferente. Se calhar não sei expressar tão bem porque
Porque de facto não sou político e nem estou interessado em ser político. Muito honestamente, não estou interessado em ser político, deixar a minha carreira. Não estou interessado. Agora, estou interessado em expressar o meu ponto de vista e discutir com as pessoas que quiserem discutir pontos de vista. Qual é a razão então para o PCP candidatar-se aqui no Barreiro? É a mesma coisa a nível nacional. Esta sociedade não nos conduz a nada, não nos satisfaz. Este sistema político não corresponde àquilo que nós achamos que é uma sociedade mais justa. E 34 anos depois do 25 de Abril, 35, depois do 25 de Abril, a sociedade continua a ser injusta de uma grande parte das pessoas. Há uns anos o MRPP dizia que havia 2 milhões de pobres em Portugal. Ai, que ideal é que os gajos estão ali a lançar a calúnia. Uns meses depois, já há 2 milhões de pobres em Portugal. E consigo, eu olho para trás, neste percurso de 35 anos, e vejo as linhas que o MRPP defendeu, o PCP e o MRPP defendeu. E continuo a achar que são justas as lutas de emancipação das pessoas que trabalham. Continuo a achar que as pessoas que trabalham continuam a ter uma má qualidade de vida. Um gajo para ir para Lisboa para trabalhar gasta 3 horas. Ontem tive uma mãe que gasta 4 horas todos os dias para ir e vir de trabalho. Não pode ser. Que qualidade é que um operário ou um trabalhador tem se gasta dos seus 24 horas de dia, gasta 4 em transportes públicos. Em transportes para ir chegar ao trabalho. Consigo, não é justo. Consigo, as pessoas continuam e hoje têm-se medo de expressar o ponto de vista. As pessoas hoje têm precariedades, têm dificuldades e têm dificuldade de expressar e assumir as suas posições. Não tenho dúvidas nenhumas. Consigo, é uma sociedade que me leva a que ela seja mais justa. Se eu tiver que abdicar de coisas que tenho neste momento, se tiver uma sociedade mais justa, não tem problema nenhum. Agora, nesta sociedade é complicado. Porque, de facto, eu vejo por mim, vejo pessoas que têm dificuldade de ir às consultas, têm dificuldade em pagar, os que fazem, afinal, porque é que eu não levo consultas de borla? Mas isto é a minha vida, é o meu emprego. Qual é a perspectiva eleitoral que o PCP pretende? Nós não, é assim. Qual é a meta? Não é, a gente não tem meta, eu não defino meta nenhuma. Eu defino assim, se as pessoas quiserem falar comigo, conversar comigo, discutimos pontos de vista. Eu acho que é importante eu estar disposto a discutir e ouvir as pessoas. Não é impor o meu ponto de vista. É discutir e ouvir as pessoas. Isso para mim é fundamental. Consigo, se apanhar 20 votos, 30 votos, para mim é assim, desde que esses 30 votos signifiquem que as pessoas ficam mais esclarecidas e que as pessoas podem pensar que há outras alternativas a esta votação. Nós não vamos para ganhar, não estamos à espera que uma votação resolva o problema nacional. Nós não corremos só na perspectiva da autarquia, concorremos a nível de uma sociedade geral do país. E essa sociedade geral do país não corresponde àquilo que nós queremos resolver. Uma coisa que me intriga com a Sra. Barreira é que, normalmente, o PCP e o MRP só aparece a agir politicamente na vida da cidade nas eleições. Fora disso, não tem dado política. Porquê? É assim, voltamos à mesma coisa. Eu assumo a minha quarta parte, porque não sou muita. Mas sou simpatizante, se calhar podia ter outra atividade. Defende que deve haver mais participação, que quem precisa de intervenir, porque é que os próprios militantes do PCP e do MRP, ao longo do tempo, não intervêm, não procuram agir na vida da cidade? É assim, eu falo por mim. E assumo a responsabilidade de não intervir, por exemplo, se me pergunta para ir à Assembleia da República, à Assembleia Municipal, há alguns. Quer dizer, é assim, eu só pergunto uma coisa. Tendo participado e participando, quais são os benefícios que a gente tem? Porque é que, havendo participação nas diversas políticas, isto não é uma questão de poder. A gente não concorre por causa do poder imediato, do poder de estar em um lugar, não é por causa disso que a gente está a concorrer. É marcar para político. É marcar dizer às pessoas que existe e é assim. E o espaço político que este país tem e dá ao MRPP, vê-se, por exemplo, na nossa RTP. Que a SIC e que a TVI não façam propaganda ou não divulgam as posições do MRPP, ainda vai que não. Agora, a RTP paga por mim, tem uma opinião diferente, não vejo diferença entre isto e eventualmente o que haveria anteriormente. As posições são as que estão no poder, as que estão na Assembleia da República são as únicas que têm direito a expressar o voto, as suas opiniões. Os outros escolhem-se 10 mamelos, 5 de cada lado, a expressar o ponto de vista.
Isto não é democracia. No eventual cenário do PCP, eleger um vereador, teria alguma ideia de como ia intervir na autarquia? Primeiro depende do que é que eles iriam dar, se nos iriam dar algum pelour ou não. Primeiro ponto, não é? Se nós formos eleitos não nos darem pelour, que é o que acontece na maior parte das vezes, isto é uma falácia. Quando diz que a gente intervém, então eles intervêm, são candidatos, ganham e depois não intervêm. Então o que é que andaram lá a fazer? Pode que não precisa. Ser um candidato para ganhar, se tenho votos e depois o poder instituir tira-me a possibilidade de representar, para não falar assim. Mas se dessem pôr, tem alguma ideia de área que gostava de... É da saúde. A saúde, a segurança social, mas fundamentalmente a saúde. Não tem a minha área também. Nunca haverá problemas graves em termos de segurança social, em termos de... Desemprego? Não há. Basta ver. Nos contactos diários profissionais... Tem. Nota-se perfeitamente que as pessoas têm angustiadas, têm. E a gente vê. O desemprego é galopante. Não é a autarquia que vai resolver o problema do desemprego. Consigo dizer mais uma vez uma falácia e tentar dizer então a autarquia, qual é a solução da autarquia para o desemprego? Nenhuma. Isto é uma agência a autarquia não é uma agência de emprego. O que tem que se ter é uma visão global da nossa sociedade. O que é que se tem que mudar na sociedade no global para podermos ter emprego? Enquanto não tivermos a estrutura, digamos, é o que nós costumamos dizer, e com alguma verdade. O que se fez com o 25 de Abril foi ocupar um aparelho de Estado que tinha uma função estrita. Funcionava enquanto servidor de uma classe. Mudaram-se as pessoas, mas a estrutura orgânica e mental, digamos, desta mesma estrutura continua a funcionar. Por isso é que temos muito corporativismo, temos muita corrupção e as pessoas continuam-se a queixar disto. Porque não houve e não há o cuidado da tal luta ideológica do combate às ideias. As pessoas não são reacionárias ou fascistas por si. Têm ideias que nós achamos contrárias. Mas as pessoas em si não são. Agora temos que combater as ideias. E esse combate ideológico não foi feito. E, não sendo feito, continuamos a ter um aparelho de Estado ocupado pelas pessoas que continuam a cometer os mesmos erros organizativos que se cometiam anteriormente. Houve avanços, não tem nada a ver, houve avanços, mas na estrutura básica esta mentalidade continua enraizada. E se não conseguirmos mudar, se não conseguirmos alterar esta maneira de ver a sociedade, dificilmente nós conseguimos mudar a sociedade. Por muitas votos que venham, por muitas coisas que se prometam, não conseguimos. E por isso é que aparecem alguns, agora, arautos de não sei de quantos, que antes não queriam Estado, que antes não queriam nada, e aparecem, porque a revolução não é um caminho imediato. Eu não sou revolucionário no sentido revolucionário, não sou fascista, também não sou, mas não é um caminho imediato, é um caminho longo. E por isso é que há muita gente que abandona o comboio da revolução, porque é muito mais como está no outro lado. No Barreiro, no cenário político que hoje se coloca dia a dia, que a Câmara poderá ser de novo conquistado do PCP, mas também há quem fale que a hipótese do PS ganhar. Dentro do PS ou do PCP, quem é que seria o presidente que... Eu não votaria em nenhum. Eu não voto em nenhum. Eu não deixava de... Não, mas qual era o que... Qual o vereador do PS que gostaria de trabalhar? Não gostaria de trabalhar desde que eu tivesse hipótese de expor, do meu ponto de vista, eu trabalho com toda a gente. Estava mais a trabalhar com o PCP? Trabalhava com toda a gente desde que eu sentisse que a minha participação era uma participação valorizada. Não era eu estar a chegar lá, fosse alguém, imagino que era eu... Está no PSD, é assim, as pessoas são as ideias das pessoas que nós temos que levar à frente. Eu posso discordar muitas ideias do PCP, mas eu acho que há sempre um consenso que nos pode unir. Em termos locais, que estou também na terra. E mesmo a nível geral, nós podemos ter há conceitos básicos que são comuns. Todos queremos mais justiça social. Agora, a maneira como se lá chega é que pode ser diferente. É uma perspectiva um bocadinho diferente. E isto é que eu acho. Eu não tenho problemas nenhum. Até eu acho que conheço o candidato do PS, conheço de vista o candidato do Bloco de Esquerda, embora sejamos médicos, raramente, acho que falei uma vez a luz com ele. E do Carlos Alberto falei comigo numa sessão, não falei nada do CDS, não sei o quê.
Pronto, não sei quem é que é, pessoalmente, e o Banza conheço dos cartazes. Consigo. O Banza acaba que é de uma vez. Eu não tenho. Aquela cara não me é estranho, muito honestamente. A cara não me é estranho, mas pronto. Então já estou no Verdil há uns anos. É um jovem de outro tempo. Pronto, já lá estamos a cidade viva. E daí o Museu da Cidade. Mas depois viva, porque acho que perceberem que isto é uma cidade importante na política portuguesa. E que não foi por acaso porque o Borrell foi ostracizado durante muitos anos. Recentemente comemorados o centenário da CUFA. Como é que se olhou para esse centenário, para essas comemorações? Eu acho que o centenário da CUFA é assim. E a gente não pode dizer, os gajos malandros, capitalismos. É evidente que é um capitalista. A fortuna dele foi acumulada pelas mais-valias que cada operário foi dando. Ele só ficou rico porque os operários estão dando cada mais-valia. Não houve limite, não há segredo nenhum. Isto está escrito, o Barthes disse e toda a gente diz, Constituição. Agora, é uma comemoração que faz parte da nossa história, com coisas boas e coisas más. E que devemos aprender, perceber, que é fundamental. Porque é que o Alfredo da Silva depois se pôs aqui, porque tinha aqui... O PCP, a MRP, retirava a estátua do Alfredo da Silva do centro da cidade? Sim. Retirava? Seguramente. Não concorda que ela não Não, seguramente. Não tem que estar no lugar no centro da cidade. Está fora de questão. No sítio do... Independente do papel importante. Independentemente do papel que ele teve. Há mais, se não fossem os operários, não tinha papel nenhum importante. Portanto, Alfredo da Silva fora do centro da cidade. Fora do centro da cidade. No centro da cidade, poria, se quiserem, uma estátua de um operário como operário. Acho que sim, que este é um testemunho da nossa cidade. O Alfredo da Silva estaria no sítio onde vai, se for o Museu da Cidade, poderia testemunhar este Museu da Cidade. Até terá um palácio, que era um palácio. Poderia ficar ali como testemunho de uma solução, que a gente não pode pagar. A gente não pode pagar o Salazar, não podemos pagar o Fazeirense, não podemos pagar. Isto fazem parte da sua história. Concordemos, não concordemos, é o salário. E conseguir. Agora, não pode estar no centro da cidade. O centro da cidade é dos operários. Foi sempre, então, renegando a nossa coisa. E estamos a pôr um indivíduo como se fosse ele o oráculo da cidade. Não foi. Não foi ele que construiu a cidade. Quem construiu a cidade foram os trabalhadores. Porque sem eles ele não tinha enriquecido. Não tenho nenhuma dúvida. Conseguiu ele sozinho a trabalhar, estava para ver. Conseguido foram os operários. E estes são o motor desta cidade. E estes operários são necessários, e é necessário que estes operários sejam enaltecidos. O esforço que tiveram muito. E não tem esta cidade, não tem. Tiveste um salineiro aqui no Verdil, umas bestas que não têm outro nome, desculpem a expressão, deitaram abaixo. É inconcebível. Quer dizer, Mas está bem bonita. Bem bonita, porque hoje sabia que é um salineiro. Eu conheço, eu vi as salinas e consigo saber quem é que era brinquedo no meio das salinas. E consigo, era uma estátua que representava alguém que eu conhecia. E consigo, nascido no centro da cidade, tem que estar alguém que os operários reconheçam. O Alfredo da Silva vai ao seu sítio, tem lá mas tem um lugar importante. Então, nesse aspecto, também conheço o Salazar no Palácio de Belém. Okay. Eu sou dentro, não é? Eu não tenho mais questões para colocar. Não sei se a parte do programa há assim algum aspecto. Eu acho que é assim, volto a dizer, o meu motivo de ser candidato com o MRPP foi que o MRPP pediu. Eu não estou à altura deste lugar no sentido de não sou um político. Conseguindo. Não sou político, não quero fazer política no sentido de demagogia, que está fora de questão. Eu não vou prometer muitos fundos, que está fora de questão. Agora, eu prometo e peço às pessoas que pensem um bocadinho. Pensem, refletam sobre as coisas. Antes de dar o voto, votem conscientemente, mas votem na perspectiva de perceber o porquê das coisas. E quais são, de facto, as alternativas. O MRPP, o PCTP e o MRPP não nega aquilo que é fundamental, que é marxismo, leninismo. Sim, eu não sou um comunista, sou um democrata. Comunista no sentido marxista-leninista, acho, simpatizo, mas para ser comunista marxista-leninista tinha que ter uma atividade política de facto. E não sou, então, porque não sou profissional do partido, consigo, simpatizo com o facto, e acho que sou um democrata, como se calhar tu és, o Manuel Joaquim é, o António Joaquim, como os presidentes vão concorrer, os outros candidatos são democratas, mas isto não quer dizer que não tenhamos uma perspectiva diferente do que é a sociedade. E é nessa perspectiva que as pessoas têm que pensar. Há, de certeza, outras alternativas. Ao poder instituído, ao poder que vai vigorando, ao poder que foi criado para desviar algumas atenções. Nós temos na nossa sociedade alguns agrupamentos que têm o objetivo claro de desviar do sentido da revolução para um sentido paralelo à revolução. Criando ilusões, eu costumo dizer, parece o Alqueva,
O Alqueva era a solução do Alentejo, e agora parece que é a solução dos imobiliários. E por conseguinte criou-se a ilusão, e as pessoas vão atrás daquela ilusão, que aquilo é muito bom, que não sei o quê, vamos discutir coisas que por vezes não são fundamentais. Portanto, não é faturante para a sociedade portuguesa os gays, os homossexuais, não é faturante. Porque não é estruturante da cidade. Se me disser que eu quero, por exemplo, que eu quero que o MRPP defenda um Porto para Sines e um Porto para Lisboa, que são estruturas da cidade. São estruturas que vão possibilitar o desenvolvimento. Não são fictícias. Não são passageiras. Isto é importante as pessoas perceberem. Eu quero uma cidade que crie raízes para nós podermos ficar aqui e que a gente possa estar aqui. E que se sinta bem aqui, porque a gente só tem comércio. Só temos serviços. Há necessidade de criar outras coisas. Eu vi por mim, quando eu criei a minha clínica, queria que eu pusesse a clínica numa loja. Eu disse, é impossível. Eu tive que explicar porque é que queria num prédio. Porque queria luz direta para todos os gabinetes de consultório. Foi difícil. E é essa perspectiva que as pessoas às vezes não têm. Isto é uma coisa que as pessoas é melhor, mas é isso que as pessoas às vezes não têm, essa sensibilidade. E eu acho que isto, na discussão uns com os outros, podemos chegar a essa sensibilidade. Uma cidade mais humanizada. Mais humanizada e que os homens sejam o parte mais importante dos seus aparelhos. E tu passaste por esta fase como eu passei, em alguns sítios, e a sonoridade era diferente. Sim. Outros tempos. Sim, mas os outros tempos têm. Nós antes éramos analfabetos, tínhamos uma porcentagem enorme de analfabetos. Hoje temos uma porcentagem enorme de iletrados. A iliteracia é uma coisa que as pessoas não sabem ler. E é tão grave esta como era a outra. Claro. Ou pior. Concordo, porque o gajo, porque a sensibilidade das pessoas era diferente. Conheci pessoas iletradas e analfabetas com uma cultura. Não direi analfabetas. Falou-se aqui um pouco da Cefal. Eu recordo, por exemplo, um homem com que eu falava na Cefal muitas vezes, aqui Benjamin. Sim. Era um homem que tinha a quarta classe, mas tinha uma cultura. Eu não me lembro de Benjamin. Era uma delícia falar com o mas era um senhor. E tinha a quarta classe. Tinha a cultura da vida. Estes nossos velhos. Mas o Barreiro muita gente desce. Teve muita gente. Muito homens. Isso é que o Barreiro é o que é também. Mas estes homens podiam e deviam, por exemplo, o defendo isto há muito tempo nos colégios, como é que estavam a faltar o termo, onde os putos estão. As creches. É importantíssimo que estes homens passassem por lá a contar a história da vida deles. Sim, senhor. Era uma atividade que eu acho que era giríssima. Sim, senhor. Estamos a pegar a nossa conversa. Eu não sei se estava a dar um aspecto que decidimos para referenciar. Chegou a hora de dizer aos nossos quais as razões que devem votar no Carlos Salgueiro, candidato a presidente da Câmara Municipal do Primeiro, não votem no Carlos Salgueiro. Votem nas ideias que o Carlos Salgueiro eventualmente possa defender. Isto não é uma questão pessoal. Eu não quero poder, não fascina de certeza nenhuma isto. Agora, fascina a discussão das ideias. E acho que se estiverem de acordo com as minhas ideias, de que uma cidade tem que ser aquilo que os cidadãos quiserem, e que temos de ter uma cidade que sirva os interesses da população, então votem no PCTP-MRPP e neste aspecto votarão em mim também. Muito obrigado, Carlos Salgueiro, pela presença aqui. Fica também um convite, no próximo sábado, dia 19 de setembro, às 15 horas, no Salão Aníbal Luís, nos Bombeiros Voluntários Sul e Sueste, vamos ter o debate, que será transmitido também em direto aqui no Rosto de Zançapo Local, com todos os candidatos da Câmara do Barreiro, que irão pôr os seus pontos de vista e apresentar as suas perspectivas para as eleições autárquicas. Fica o convite. Dia 19, às 15 horas, aqui em direto do Rosto Mais Zançapo, o debate com todos os candidatos, Carlos Humberto de CDU, Nuno Declaro Gomes PS, Nuno Dança PSD, Mário Durval Bloco de Esquerda, Henrique Ferreira do CDS-PP e Carlos Salgueiro do PCTP-MRP irão estar presentes. Boa noite e até sábado.